Pod-in Mentorando com Elas. Olá, incríveis! Estamos começando mais um Pod-in Mentorando com Elas. Eu sou Carla Lobato, Master Business Coach Sistêmico, e com este podcast nós traremos para vocês ferramentas que irão contribuir no seu negócio e principalmente com o olhar do empreender feminino. Hoje a nossa palavra de ordem é disciplina. É isso aí, Carla. Nós queremos trazer inspiração para essas mulheres que estão empreendendo do empreender feminino. Eu sou Edneia Rauta, sou jornalista, sou assessora de comunicação e hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui conosco para falar sobre disciplina, algo tão importante no desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Que requer aí uma rotina, disciplina, enfim. Vamos conversar com a Sandra Stuart. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei e aceitei o convite de primeira, porque acho que a disciplina transpassa por toda a evolução da nossa, tanto da empresa quanto nós como pessoas, né? Saúde, tudo isso, a disciplina está envolvida, vamos dizer assim. Então, quando ela me chamou, eu, como me considero uma pessoa disciplinada, pensei, acho que tenho alguma coisa a contribuir. Com certeza. Eu sou amiga pessoal da Sandra, conheço a Sandra há muitos anos e a Sandra tem uma trajetória e que eu vou só fazer um breve relato, quero que ela conte que tudo começou, essa parte do empreender, quando ela foi mãe aos 15 anos. Ela é assistente social e depois foi empreender lá na gastronomia. Eu acho que é por aí que nós vamos começar contar essa história da disciplina, porque se você não tivesse isso como seu aliado, talvez você não seria a Sandra Stuart do Quatro Estações, como é hoje. Eu gosto de falar que ser mãe aos 15 anos foi um determinante para o que eu sou hoje. E para eu dar conta do que eu queria e do que eu considerava que era o ideal para a minha vida, eu precisava ter disciplina. Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar e eu tinha filho pequeno e eu queria a minha casa organizada e eu queria o meu filho alimentado corretamente e tudo isso passava por ter disciplina para que eu desse conta. Então eu acho que o ter filho aos 15 anos me fez ser disciplinada, vamos dizer assim. Sim. Conta quantos filhos você tem, Sandra? Hoje tenho 3 filhos já homens, adultos, já tenho neto, e então eles hoje não precisam mais da minha presença como era, né? Uhum. E assim, uma coisa que a gente viu no teu currículo, que você começou a trabalhar como uma assistente social. Como que a gastronomia entrou na tua vida? Então, em 84, quando eu comecei a universidade, naquela época, sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei muito da gastronomia, eu era muito autodidata, tinha lá um livro de receitas que a minha avó tinha deixado para mim, aquela coisa assim, e fazia em casa, gostava de fazer, mas não existia faculdade de gastronomia, nem se falava nisso. E aí eu fui fazer serviço social. Fiz o curso, trabalhei dentro do curso durante algum tempo como assistente social, trabalhava na equipe multidisciplinar na Universidade Federal, com dependentes químicos, trabalhei ali algum tempo. E quando eu tive meu terceiro filho, eu fiquei desempregada, porque eu era apenas contratada. E aí ali tinha o terceiro filho pequeno e estava desempregada. Aí surgiu a necessidade de produzir alguma coisa. Comecei fazendo uma coisinha aqui, outra ali, para um vizinho, para uma amiga, um doce que uma amiga queria, um aniversário que uma outra amiga queria, e assim eu comecei na gastronomia. Isso eu já tinha
36 anos quase. Isso faz quantos anos? 20, mais de 20. Então, ali eu comecei uma coisa muito sem pretensão nenhuma, mas para ter o meu dinheiro. Eu era casada na época, mas eu sempre tive a vontade de ser livre e independente financeiramente, principalmente, né? Então, eu achava que seria uma saída eu produzir alguma coisa na gastronomia. E ali eu comecei. E fazia uma coisa aqui, outra ali. Nesse meio tempo, as pessoas começaram a conhecer. Depois eu tive um convite para ir trabalhar num restaurante. Fui trabalhar num restaurante. Trabalhei durante algum tempo ali. E a vida me colocou diante de uma outra situação, que era eu assumi todo um restaurante que não era meu. Então, se eu tinha capacidade de assumir um restaurante que não era meu, por que não ter o meu? Sim. E aí foi quando surgiu a possibilidade de eu montar o meu restaurante, sim, que tenho até hoje, vai fazer 18 anos. E uma coisa que isso é muito... Muitas mulheres vão se identificar com isso. Quantas mulheres dão sustento às suas famílias, fazendo suas comidas em casa, fazendo... Né? E porque tem aquele dom do cozinhar, né? Já cozinha para suas famílias e aquilo ali já começa de uma coisa pequena mesmo. Sim. E depois vai crescendo. Mas entre cozinhar bem, ter um tempero bom, até empreender nesse setor, é um desafio que, se tu não tiver a nossa palavrinha de ordem de hoje, disciplina, não rola. Carla, com certeza. Eu sempre digo assim, que eu sou uma boa cozinheira e que virei empresária. E chegou um determinado momento, para tu seres empresária, tu precisas estudar, tu precisas entender, tu precisas administrar. E aí eu fui tendo que buscar todos esses auxílios, vamos dizer assim, leitura, pessoas, aprendendo tudo isso. Mas eu precisava de tempo. Eu acho que a disciplina, ela faz com que tu consigas organizar o teu tempo do teu dia para que tu possa ter tempo para estudar, para te aprofundar numa determinada situação que tu precisa, para ir buscar ajuda com outras pessoas. Então, assim, por isso eu acho que a disciplina é tão importante, foi tão importante e tão determinante na minha vida. E como que você organiza essa tua rotina, Sandra? Para conseguir dar conta de fazer tudo, né? Eu brinco que a minha cabeça ela é fracionada. Quando eu era mais jovem, lá quando eu tive o meu filho e coisa, eu tinha cronometrado quanto tempo eu levava para limpar toda a minha casa. Eu tinha cronometrado o tempo que eu levava para fazer o almoço. E eu tinha que todos os dias, porque eu achava que era importante para o meu filho, levá-lo para brincar no parquinho com as crianças de manhã. E de tarde eu tinha aula, eu tinha que trabalhar. Então eu acabei fracionando a minha cabeça, vamos dizer assim, em tempos, e hoje eu uso isso muito naturalmente, né? Eu consigo, por exemplo, hoje, como eu tinha que vir aqui e gostaria de chegar aqui na hora certa, marcada e etc., eu liguei para o meu treinador e disse, olha, hoje nós vamos fazer nosso treininho um pouquinho mais cedo, pode ser? Porque daí eu sei que eu levo meia hora, 40 minutos para tomar meu banho, tomar meu café, então 40 mais, 40 menos, eu tinha que estar aquela hora, e assim eu faço o meu dia. Se eu sei que eu tenho que fazer cardápios, porque hoje, né, no restaurante, eu tenho que montar os cardápios da semana. Eu levo tanto tempo para montar esses cardápios, eu vou ter que disponibilizar aquele tempo para isso. E a minha cabeça, então, funciona dessa forma. A disciplina, eu acho que entra por aí, né?
E tu conseguiu passar essa tua disciplina para os seus filhos? Que eu acho que esse também é um desafio, né? Com certeza. Olha, eu tento, e assim, pelo que eu vejo, hoje eles contando, por exemplo, o meu filho Ricardo acorda às 5 horas da manhã para ir malhar, porque depois às 7, 8 horas ele tem que estar saindo para ir trabalhar. Ele, durante o domingo dele, ele porciona todas as marmitas que ele vai usar durante a semana, porque ele, no local de trabalho dele, não tem acesso a uma alimentação que ele gostaria, enfim, ele leva a marmitazinha dele. Então eu acredito que ele tem alguma coisa de mim. O outro, o Guilherme, a mesma coisa, ele é disciplinado com a academia, é disciplinado com a parte financeira, e acho que o mais novo é que ainda não pegou muito essa vibe, mas quando eu brinco sempre que assim, a hora que ele perceber que a vida vai colocá-lo, e eu acho que vai colocar essa necessidade, e se ele for por esse caminho, as coisas vão ser mais fáceis, ou menos difíceis, vamos dizer. Sempre a gente tem, né, os perrengues. E é engraçado, né? Porque eu acho que agora, depois da pandemia, principalmente, com mais pessoas trabalhando em casa, Sim. Na pandemia em si, onde as pessoas ficaram muito em casa, daí sim dividindo aquele espaço com o marido que estava trabalhando numa área, a esposa em outra, precisou criar uma disciplina, e acredito muito que se estendeu agora para um pós-pandemia, onde se trabalha em casa, onde se cuida de filho, e tem muitas mulheres que trabalham dessa forma, né? Não só não tem só o empreender da sua empresa, mas tem o empreender de casa, lidando com o filho, levando no parquinho, levando na escola, levando em alguma atividade, enfim, fazendo almoço. E daí a disciplina é muito mais importante ainda, né? Com certeza. Eu acho que ali na pandemia, eu cresci muito mais com essa vibe da disciplina, porque eu precisei me reinventar. Eu, como empresária, numa situação, empresária da gastronomia, que foi um dos setores muito impactados, né? Eu tive que me reinventar. E, de novo, veio o desafio de reinventar, fazer muitas outras coisas que antes tu não fazias. E como é que tu vais colocar isso no teu dia? Como é que tu vais dar conta disso tudo? Para não deixar tudo acumular, enfim. Então, a pandemia, hoje eu vejo que ela me ajudou muito. Eu brinco sempre que assim, na hora que tu tá passando pela situação difícil, tu achas aquilo ali é um poço sem fundo. Porém, depois que tu passa e que tu viu que tu deu conta, a hora que tu consegues agradecer por aquilo que tu passou, é o momento que tu cresceu. Então, todas as dificuldades na vida, e eu falo isso de vivência mesmo, eu passei por muitas dificuldades. No casamento, no final do casamento, com os filhos pequenos, com uma empresa começando, enfim, N situações. Hoje eu agradeço a todos os desafios que eu passei na vida, porque eu sou o que sou e consigo enxergar isso com clareza, porque passei por tudo isso. Então, eu acho que se tem alguém me ouvindo agora, que eu tenho um filho pequeno, eu tenho que cuidar da casa, eu não dou conta de trabalhar, foca, coloca nas tuas agendas quais são os teus objetivos, onde é que tu queres chegar, de que forma, e com disciplina tu vais chegar lá, com certeza. Sandra, para ter disciplina no dia a dia, você diz muitos nãos? Aí é que é o problema. Porque tu tens que priorizar aquilo que tu queres. E eu acho que, Carla, o que acontece assim, as pessoas que estão próximas de mim, elas têm bastante clareza do que é importante para mim.
Então, elas não vão me pedir muito mais do que aquilo que eu posso dar, porque entendem que aquelas cerquinhas que eu coloquei ali estão bem fincadas. E isso acaba eu não precisando dizer o não, porque eu deixei claro o que eu queria, né? E daí acho que a disciplina de novo volta para eu ter essa clareza do que é importante para mim. Porque hoje, nessa demanda do home office, que a gente trabalha muito, a Edneia também trabalha bastante home office, né? Eu também. Eu vejo que a pessoa te olha e te pede, te olha e te chama. Então, assim, você tem teu local de trabalho com a tua empresa, teus colaboradores treinados para isso, né? Mas talvez um caminho é sentar com as pessoas que estão ao teu lado no dia a dia e começar a dizer, aqui é assim, esse dia é assim, eu não posso ser... Começar a dar um limite para te não precisar te indispor e ficar dizendo não toda hora. Com certeza. Mas às vezes ele é necessário, né? Com certeza também. Mas eu acho que tu deixar claro quais são os teus objetivos para as pessoas que estão convivendo contigo, digamos que uma mãe que está começando a empreender e faz comida em casa, vamos supor. Ela tem que deixar claro para os filhos que aquele momento que ela está ali fazendo a comida, para o docinho, o brigadeiro que ela está fazendo para vender, vamos supor. Ela tem que deixar claro para os filhos que aquele momento ali é importante porque é o sustento da família muitas vezes. Então, ela não vai... O filho, claro, criança vai pedir atenção, tu vai ter que dizer, olha filho, agora a mãe não pode porque a mãe está fazendo isso aqui, porque isso aqui é importante para que a nossa família, o sustento da nossa família. E devagarzinho eles vão entendendo e percebendo o quanto é importante aquele momento que a minha mãe estava fora, ausente, ou estava dentro de casa, mas ausente de atenção, porque ela estava construindo uma coisa melhor, né? Quando eu passei por isso muitas vezes, porque quando eu montei o restaurante, há 18 anos atrás, eu tinha uma equipe, hoje eu tenho uma equipe de 25 funcionários para rodar o meu restaurante. Naquela época eu tinha 8, 10 pessoas. Então, tu imagina, tu trabalhares com 10 pessoas, claro, o restaurante era o mesmo, porém o volume de trabalho de pessoas que eu atendia eram menores. Mas, enfim, eu tinha que fazer N coisas. E muitas vezes eu fiquei 12, 14 horas trabalhando longe dos meus filhos. Então, eles eram menores, pequenos ainda, estavam em casa todos, eles tinham que entender isso, que aquele momento, e hoje eles entendem, respeitam e admiram isso, né? Sim. Então, a partir do momento que eu também entendi que isso era importante e deixei a culpa de lado. Sim, porque tem isso, daí tem né? a história da culpa, né? Tem de mãe, isso, que tem deixa isso. filho, É. né? Eu acho que daí, quando tu deixa a culpa de lado, as coisas começam a fluir tudo melhor. Ela tá falando e eu tô ali na viagem dela. Porque eu acho que esse papel, Carla, é de muitas mulheres. Muitas. E é o caminho de muitas mulheres, certo? Sustentar sua família através disso, mas através da gastronomia. Mas uma coisa é fazer isso informal, outra coisa é empreender e ser uma empresária. Hoje você é uma empresária desse ramo. Eu fico pensando nas receitas. Você que construiu todas as receitas com todas as porções certinho, com toda a ficha técnica, foi você que fez? Olha, Carla, eu tenho elas todas na minha cabeça, porém eu não tenho elas no papel.
Então, isso também é um desafio hoje para mim, já que eu já estou eu hoje estou numa fase que eu quero construir a minha aposentadoria. E para construir a minha aposentadoria, eu preciso de disciplina. Ainda mais. Para botar tudo em ordem, vamos dizer assim. E é bem como tu disse, a gente quando começa a empreender, a gente não tem essa noção, clareza do que fazer, de como fazer. E as coisas vão andando, e a carroça vai andando e as melancias vão se acomodando, né? E assim foi. Mas chega uma hora que tu precisa, ou tu te organiza um pouco mais e te profissionaliza um pouco mais, ou as coisas vão morrer por aí, porque tu não dá conta, porque tu tá ficando mais velha, porque tu queres diminuir. Mas assim, a questão, por exemplo, o teu setor também, o setor da gastronomia, ele tem muita rotatividade. Sim. Certo? É um setor, talvez o teu não tenha tanto, mas eu te acompanho um pouco, eu sei que quando o chefe está pronto, daí ele já acha que ele é mais do que aquele chefe e ele já vai para outro lugar, né? Mas daí ele precisa das fichas técnicas, porque isso é disciplina, isso é organização, né? Ele precisa dessas fichas técnicas para seguir o mesmo padrão. Porque se você vai lá na Sandra, no Quatro Estações, você come aquele salmão daquele jeito, ou hoje, ou daqui 6 meses. Eu acho que hoje eu não tenho essa ficha técnica tão apurada, porque eu tenho uma equipe grande que, mesmo que eu tire uma pessoa da equipe, todas as outras da equipe estão treinadas. E eu tenho... obviamente, pessoas comigo que já estão comigo há muito tempo e que já têm também esse olhar, né? Então, acaba que eu não tenho tanto essa necessidade. E uma outra coisa que eu sempre falei, que assim, existem muitos empreendedores na gastronomia, eu falo na gastronomia. Isso, do teu ramo. Que eles nunca foram, eu brinco, com a barriga no fogão. Eu, por muito tempo, fiquei, eu sendo a chefe de cozinha. Então, eu não fico refém de ninguém. Se o chefe de cozinha, por algum motivo, sair ou não quiser mais ficar, enfim, eu tenho condições de assumir e de treinar outra pessoa. Isso é bom? Por enquanto, funcionou. Não é bom porque eu não tenho isso formatado. E então, hoje o momento meu é esse, formatar tudo isso para não ficar também dependente de mim. Mas isso é um outro estágio. Eu olhando para o começo, foi desse jeito que deu e que começou e que foi e assim, que funcionou. E vai indo, né? E vai indo, exatamente. Agora então, vamos formatar para... não ficar também dependente de mim. Como eu disse, eu estou construindo a minha aposentadoria. Claro. Nesse momento eu já estou enxergando como é que eu quero estar daqui a 10 anos, né? Você falou muito da disciplina presente para a construção da tua aposentadoria, né? E a disciplina, ela também é uma questão de saúde, né? Porque se você tem disciplina, eu, por exemplo, que tenho 2 filhos pequenos, quando a gente vai sair de casa para uma festa, para algum lugar, é aquela correria, às vezes dá aquela gritaria de que, estamos atrasados, vamos. É um estresse que rola. E se você tem as coisas... Eu achei muito interessante que você falou do cronômetro, né? De ter tudo cronometrado, as atividades, enfim. Porque isso vai te... o deslocamento até tal lugar vai ser tanto tempo, então a gente tem que sair tanto tempo, os meninos vão se arrumar em tanto tempo. Enfim, se você tem isso um pouco amarrado, construído essa disciplina, rola menos estresse, rola menos brigas dentro de casa mesmo, né? Tem também essa construção, né? Poupa. E eu achei uma pesquisa bem interessante da Associação Americana de Psicologia que revelou que pessoas com 80 anos e com alto índice de disciplina vivem 2 anos a mais. Eu achei o máximo essa pesquisa do que as pessoas que têm menos disciplina.
Então, aí já vem essa, né? É a questão de saúde também, né? Sim, de você saúde ter mental, tudo isso. saúde física, né? E você pensando que você quer saber quanto você vai estar daqui 10 anos, você também tem essa programação, né? Sim. De o que eu vou fazer para estar lá. Qual é o caminho que eu vou percorrer? Qual é o caminho que a minha empresa vai percorrer? Para ela crescer, para eu conseguir me aposentar com um salário que eu quero, enfim. Como que eu vou ter que fazer isso? Porque vai começar de hoje, né? Da tua disciplina de hoje. Sim. De ir conquistar mais um cliente hoje, essa semana eu tenho que fechar com 3 clientes a mais, o que é que eu tenho que fazer para conquistar esses 3 clientes? Vai partir da disciplina que você vai ter hoje de fazer uma ligação, de visitar essa pessoa, né? É toda uma construção pensando lá na frente também, né, Sandra? Sim, com certeza. Eu acho que a disciplina, quando a gente fala de construir a aposentadoria, no meu caso, né, que a gente já estou nessa fase. nessa fase, vamos dizer assim, a disciplina com a saúde. Então, assim, como é que eu quero chegar? Eu quero chegar, poder sentar e abaixar e levantar e carregar minhas compras sozinha daqui a 10 anos, 15 anos. Para isso eu preciso ter musculatura. Para eu ter musculatura, eu preciso fazer musculação. Eu preciso ter uma alimentação saudável. Se eu todos os dias comer açúcar, vamos dizer assim, comer doce, eu adoro comer doce, mas não como doce todos os dias. Por quê? Eu não quero... Porque eu sei os malefícios que faz o açúcar, eu sei que eu vou engordar com açúcar, então aqueles 5 minutos de prazer, será que valeu a pena? Quando toco meu relógio de manhã, agora no inverno, quando ele toca, ainda está escuro. À noite, Se eu parar e pensar assim, não vou na academia porque estou com preguiça, né? Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Sim. Agora, se eu me levantar e ir, eu nunca vou me arrepender. Isso é verdade. Isso é um pensamento de disciplina, viu? Exatamente. É quem tem filho, né? Eu não me arrependo de ter o segundo. Ninguém nunca vai falar isso. Isso, nunca. Mas se não tivesse, quem sabe, né? Exatamente. Então, assim, a academia, o de manhã cedo determina já o teu dia primeiro. Daí... Bom, tocou o relógio, eu me levanto, vou para a academia, quando eu volto, eu vou tomar meu café, eu disse, meu Deus, obrigado, Senhor, porque me deu essa chance de ir, a possibilidade, enfim. Daí é só agradecer. Sandra, disciplina e rotina caminham de mãos dadas? Com certeza, com certeza. Eu acho que a rotina, ela só não é boa para o casamento. Sim. Eu acho que o casamento... Não é que a rotina não é boa. A rotina é boa. Porém, eu acho que em determinados momentos, a gente tem que sair disso. Né? Sair dessa rotina. Sair dessa rotina. Eu agora, há um mês atrás, eu viajei com as minhas irmãs e eu brinquei com elas. E daí, nós somos em 4 filhas e mais a minha mãe. Nós 5 viajando sozinhas pela Europa. Hein? E cada um tem a sua vida, enfim, as suas tarefas, mas naquele momento nós estávamos as 5 ali voltadas para fortalecer nossos laços. E aí, porque uma é mais expansiva e é mais ligada em moda, então aquela era a nossa personal style. A outra, que tem mais familiaridade em viajar, era a nossa guia. A outra era muito organizada, tanto quanto eu, mas tem muito tempo, fez pesquisas, organizou todo o nosso roteiro, então ela era a nossa roteirista. E eu estava no modo deixa a vida me levar. Coisa boa! Então eu ia te perguntar quando é que tu te permite deixar a vida me levar? Porque elas diziam assim, não, Sandra, tu sempre tem que decidir tudo, sempre tantas vezes no dia... tu tens tantas responsabilidades, tá certo, deixa a vida me levar. E aí eu fiquei 15 dias com elas no modo deixa a vida me levar. Que maravilha! Muito bom mesmo. Confiando, né, em quem estava ali liderando, em quem estava à frente dos processos de uma viagem.
E aí, quando eu voltei, muitas pessoas disseram, nossa, mas tu estás tão bem, nossa, como tu estás bonita. Eu acho que por conta desses 15 dias de Deixa a Vida Me Levar, foi que me deu todo esse gás, essa energia para eu voltar para a minha rotina, voltar para as minhas decisões. É importante. Eu sempre digo que férias, se os empresários soubessem quanto férias é importante, inclusive para os seus colaboradores, por favor, eles teriam empresas mais saudáveis, né? Sandra, quer fazer alguma pergunta aí? Não, Pode fazer. Só complementando, né, que a disciplina também passa por isso, né? De você deixar aqui a tua empresa estruturada, tocando, e você se organizar, ter disciplina de pensar. Eu quero tirar umas férias esse ano, nas férias dos meus filhos, para onde que a gente vai passear? Né? É se programar para isso. A programação acho que também está muito junto com isso, né? Até só complementando, eu até anotei aqui, a questão de fazer exames, se programar para fazer exames de rotina, que passa pela questão da saúde. Sim, com certeza. Quando que eu fiz meu último exame, né? As mulheres aí que precisam ir pelo menos uma vez ao médico por ano, tá na hora? Como é que tá? A questão financeira de se organizar. Chegou IPTU, chegou IPVA do carro, cada final de carro, o último número, né, da placa do carro, ela diz o mês que tu tem que pagar aquela conta do IPVA. Então, você já pode se programar para isso, né? Eu lembrei disso agora porque eu paguei agora em julho o nosso IPVA. Então, são coisas que vai facilitar a vida, vai poupar energia, vai poupar financeiramente, você se programar para uma viagem, até para as compras de material escolar, enfim, né? São questões que, se você fizer um bom planejamento e tiver essa disciplina de visualizar como um todo, acho que funciona muito bem, né? Uma coisa que acontece muito, assim, porque tu não tens disciplina financeira, tu não sabes quanto tu ganha e tu não sabes onde gastar. Então, a hora que tu tens a disciplina financeira, tu tens X valores para pagar por mês. Ou tu compras algo a mais e não pagas aquilo, ou tu... Então, assim, a disciplina é importantíssima. E na empresa, isso aí mais ainda. Né? Misturar caixa, misturar dinheiro do caixa com dinheiro pessoal, não pode. Isso são regras básicas que tu já tens que... aquela senhora que está lá fazendo... Já lá no comecinho, já se doutrinar para isso. Ela tem que entender o que é o dinheirinho do brigadeiro, quanto que dá aquilo, quanto que eu posso gastar. Quanto que aquilo fica. Assim, ó, as mulheres que estão assistindo... Nós estamos falando de uma evolução e numa maturidade de alguém que começou lá, né? Lá, quantos anos? Com 15 anos, né? E foi desenvolvendo isso e hoje se construiu dessa forma. Porque a pessoa pode pensar, a mulher pode pensar, pô, mas eu estou fazendo tudo errado. Não, é só ter consciência e começar a olhar para isso de uma forma não orgânica, mas com disciplina. Que você, com a sua disciplina, você consegue que as coisas ficam organicamente disciplinadas. Não adianta você fazer, isso está acontecendo. Porque às vezes as fases da vida a gente está apagando fogo. Mas é fase, apagou fogo, voltou, vamos lá, vamos realinhar rotas. É uma construção. E eu acho que assim, aquele momento que tu apagou o fogo, ele veio para te ensinar alguma coisa. Exatamente, já anota, né? Exatamente. Já anota. Já anota, já começa a perceber quando tu estás indo para aquele rumo. Sim. Opa, volta aí. Tá ali de novo, né? Volta. Então assim, às vezes, falando em financeiro, né? Às vezes tu, por acaso, fosse lá e comprasse alguma coisa que não deverias e que não poderias comprar, e aí tu acabou te endividando, vamos dizer assim. Ai, meu Deus, e agora? Daí tu corre, apaga aquele fogo, paga aquela conta. Num outro momento, quando vier de novo esse impulso, opa, peraí,
eu aprendi que se eu faço assim, eu vou ter estresse, Sim. porque eu não estou disciplinada e eu não quero passar por isso de novo. Então, eu não vou comprar, eu vou esperar, eu vou poupar, porque lá adiante eu vou poder comprar sem o estresse. Né? Sim, com certeza. E aí, quando tu falas do resultado da pesquisa da saúde mental, que as pessoas... É isso. Quanto menos tu te expõe ao estresse, Sim. melhor vai ser a tua saúde mental. Com certeza. Exatamente. Maravilha, tá uma delícia, né? Sandra, a gente tá indo para os momentos finais. Eu gostaria que tu deixasse aí algumas umas 5 dicas, se tu pudesse dizer, um carinho para a mulher empreendedora que está aqui, e a empresária também, que está aí enfrentando o empreender feminino com todos os seus desafios. O que você poderia sintetizar assim e falar para ela? Primeiro, eu acho que nós temos que deixar de lado as crenças de que nós não somos capazes, porque nós somos muito capazes. Todo ser humano, mas eu acho que as mulheres têm um dom aí muito maior, porque por causa da maternidade, sim, eu acho que nos fez ser assim, a nossos ancestrais, e daí acabou. Hoje muitas mulheres não querem ter filhos, mas elas têm essa ancestralidade, porque elas vieram de mães que tiveram filhos e que tiveram dificuldades. Então, acreditem que vocês são capazes, mesmo que as adversidades da vida mostrem o contrário em determinados momentos, né? Isso vão ser momentos que vão passar e que tu vais aprender com aquilo que tu passasse. A segunda coisa, eu acho que se tu não eres disciplinada, comece. Comece com pequenas coisas. Dá o primeiro passo, suba o primeiro degrau. Não bote desafios muito, a régua muito lá em cima, porque daí fica difícil e daí Sim, talvez cria tu não... frustração. E aí a frustração cria estresse, e o estresse é tudo que a gente não quer. Então, Cortisol não, né? o cortisol faz mal para a pele. Então, assim, comece com pequenas coisas. Comece organizando teu quarto, organizando teu armário, organizando as tuas roupas, organizando a tua cama, arrumando a tua cama de manhã. Sim. Vai indo, organizando o teu café, antecipando o teu dia. Bom, se hoje eu vou ter um dia muito corrido, eu não vou ter tempo de sair para comer, então eu vou levar para o meu trabalho um lanche saudável, porque eu sei que eu vou ter o máximo de tempo para comer um lanche, não mais que isso. Então vamos pensar, antecipa o teu dia em pequenas coisas, em pequenas atividades, vai mudando. Quando tu vês, tu já estás no modo disciplinado. Muito bom. Ah, que bom. E assim, ó, com essa mentoria, né, que a Sandra trouxe aqui, desmistifique o conceito rotina, que é chato, que atravanca. Não. Ele só vai facilitar no seu dia a dia que você tenha mais produtividade, até para olhar para você mesma, né? Exatamente. Uma coisa importante, a hora que tu tens disciplina, sobra tempo para tu te divertir. É verdade. Sobra tempo para tu descansar, sobra tempo para tu confraternizar com os amigos. Sim. Muitas vezes a gente deixa de ir confraternizar com um amigo porque a gente não se organizou e acabou deixando aquele trabalho que eu tinha para entregar amanhã. Para a última hora. Para a última hora. Exatamente. E aí eu não vou poder sair para confraternizar com meus amigos porque eu deixei aquele trabalho e eu tenho que entregar aquele trabalho. Então, assim, a disciplina vai te ajudar a ter também um momento de indisciplina. Pronto. Obrigada, Sandra, por todas essas palavras, né? Por todo esse ensinamento. E é isso aí, a disciplina então só vem para contribuir, para ajudar, para facilitar a vida em todos os sentidos, né? Então chegamos ao fim, né, desse nosso terceiro episódio do Podim, Mentorando com Elas. E eu gostaria de agradecer a parceria da Jana Vieira, Personal Build, e do estúdio Hair Design da Cris,
nossas parceiras aí, muito obrigada por vocês estarem conosco. E até uma próxima. Continue acompanhando, porque mulheres que assistem o Pode In, pode sim. Isso aí. Obrigada também. Siga nossas redes, Pode Ir Mentorando com Elas. Obrigada, Sandra. Obrigada. Pode Ir Mentorando com Elas.